Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado irmão, amada irmã, que nos acompanha aqui no canal da Comunidade Verbo de Misericórdia, hoje nós falaremos um pouco sobre a beleza da vida consagrada. Convido a você, primeiramente, pedirmos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que bom então falarmos neste momento sobre a vida consagrada, agradecendo a Deus por sua divina misericórdia a nos escolher. Mas o que seria então essa vida consagrada? O primeiro consagrado, o grande consagrado, o maior exemplo de consagrado é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o consagrado do Pai. Ele é o protótipo, o exemplo de toda consagração de vida. Por isso, a palavra de Deus, em 3 textos muito importantes, nos revelam exatamente este amor de Deus Pai por Jesus Cristo. Este momento em que o Pai revela ao mundo que Ele, Jesus Cristo, é o grande consagrado. Então, você, quando puder, medite essas passagens que eu estarei falando aqui, que revelam para nós que Jesus Cristo é o grande modelo de consagração. Lucas 4, versículos 18 e 20, o próprio Jesus Cristo, levantando-se no meio da sinagoga, tomou o livro do profeta Isaías e diz e leu a leitura do profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E a palavra de Deus nesse Evangelho de São Lucas diz que Jesus Cristo fechou o livro e disse em seguida: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Jesus Cristo é o consagrado do Pai, aquele sobre quem o Espírito Santo veio para publicar a mensagem do Pai. Em outro Evangelho, ainda de São Lucas, no capítulo 3, bem antes desse, há a revelação do Pai a respeito de Jesus, no momento em que Jesus é batizado por João Batista. A palavra diz em Lucas 3, versículos 22, que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba e veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. O Pai revela-se e revela todo o amor a seu Filho Jesus Cristo. Ele é consagrado pelo Espírito Santo em vista de uma missão, em vista do anúncio da boa nova do Reino. É por isso que o próprio Jesus Cristo também utilizou o Salmo 39, dizendo: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Então, querido irmão, querida irmã, toda consagração parte de Jesus Cristo. Parte desse grande modelo que é Jesus Cristo. E nós podemos perceber na palavra que uma característica muito forte de uma consagração é justamente esta: fazer a vontade do Pai. Então, pelo batismo, todos nós somos consagrados ao Pai. Você, eu, nós que somos batizados,
recebemos também o Espírito Santo em vista da missão de sermos santos como o Pai é santo, em vista da missão de ser sal e luz neste mundo, em vista da missão de anunciar com a nossa vida o Evangelho do Cristo. Então, pelo batismo, todos nós somos consagrados pelo Espírito Santo e recebemos do Espírito Santo a missão de beber desta graça de Jesus Cristo, do profetismo, de sermos reis, de sermos sacerdotes. Sendo profetas, nós anunciamos Cristo ao mundo. Sendo reis, nós reinamos sobre a nossa vida, tendo controle sobre ela para ofertar a nossa vida ao reino de Cristo. E como sacerdotes, participando do sacerdócio de Cristo, nós podemos consagrar a nossa vida neste mundo, ofertando a Deus, santificando cada dia da nossa existência. Assim é a missão de todo fiel. Assim é a missão de todo batizado. Mas hoje aqui nós queremos falar de uma consagração que vai além, por um chamado especial de Deus. É muito importante já no início dizermos que ninguém se consagra a Deus. É Deus quem nos consagra. Então, se é Deus que nos consagra, é Ele que nos elege, é Ele que nos convoca, é Ele que nos escolhe para uma missão. Então aí nós vamos entendendo sobre a vida consagrada na igreja. A vida de oferta e entrega, de uma vida de uma pessoa entregue ao reino de Deus. Deus chama, Deus elege entre os batizados. Desses, todos nós estamos aí incluídos. Mas Deus olha então para uma pequena parcela destes batizados e chama, elege, para que estas pessoas, esses homens e essas mulheres eleitos por Deus, se consagrem a Ele por uma vida de cristiformidade a Cristo. Então, na história da igreja, nós vamos ver muitos exemplos de vida consagrada. Nós podemos ver tantos aqueles que se dedicaram por uma via da vida religiosa e mais recentemente, como São João Paulo II disse, a nova primavera da igreja trouxe então, pela ação do Espírito Santo, novas formas de vida consagrada. Hoje então nós vemos leigos que são chamados por Deus, além de viver o seu batismo dentro do seu estado de vida, a cumprirem também um determinado chamado e missão. Esses fazem então a opção de viver em sua vida os conselhos evangélicos, a prática do evangelho como a bula orientadora, a bula mestra, o norte para as suas vidas. E lembrando que esse chamado de consagrar-se é em vista de uma missão específica, é em vista daquilo que Deus convoca aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas para manifestarem no mundo um dom específico, um carisma específico, que nós podemos então perceber na missão que eles exercem. Então, é uma consagração mais íntima, é uma consagração, é uma vida mais aproximada de Jesus Cristo. É uma vida mais aproximada do Evangelho. É o Evangelho entrando na vida e se transformando na vida. Na verdade, um consagrado tem a missão de revelar Cristo em sua vida. Nós, como consagrados, queremos um dia poder chegar como São Paulo e dizer, porque esta é a missão de um consagrado, dizer, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Todo consagrado, toda consagrada deve revelar Cristo, deve revelar o Evangelho de Cristo com a sua própria vida.
Então o Espírito Santo, ele convoca esta pessoa a uma realidade mais intensa de dedicação ao Evangelho, para que esta pessoa siga a Jesus Cristo mais de perto, para que essa pessoa se doe a Deus acima de todas as coisas, amando-o acima de todos os bens, de todas as criaturas, e procurando a perfeição da caridade. A caridade, meus irmãos, é a perfeição. A caridade é aquela luz magnânima que guia a vida de um batizado e especialmente a vida daquele e daquela que tem um chamado de consagração. E para que nós cheguemos a essa perfeição da caridade, Deus nos dá um caminho que é o próprio Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho. Na vida de Jesus Cristo, o consagrado encontra então os conselhos evangélicos, para que na prática desses conselhos evangélicos, esta via de perfeição que é a caridade cresça e apareça em nossos gestos e em nossas ações. O nosso querido apóstolo São Paulo, que é também um modelo de consagração para nós, ele escreveu sobre a caridade em Coríntios. Ele disse que a caridade jamais acabará. Ele disse que tudo vai passar, mas o que vai permanecer é a caridade. Então, chegarmos nessa perfeição de caridade, de vida dedicada à prática da caridade, porque Deus é amor. Jesus deixou então 3 conselhos para nós, que na igreja nós chamamos de conselhos evangélicos. Esses 3 conselhos são norteadores da nossa vida consagrada. O primeiro é a pobreza. Com a pobreza, Jesus Cristo nos ensina a vencer o pecado do possuir, a ter uma vida abandonada, a ter uma vida confiante na divina providência, não só no que diz respeito a coisas materiais, mas no nosso próprio caminho de vida. O outro conselho evangélico que Jesus nos deixa como norteador da vida consagrada é a castidade. A castidade vivida em todos os estados de vida, dentro de cada estado de vida da sua maneira. A castidade nos ensina a vencer o pecado do prazer. Quando Jesus Cristo nos convida a segui-lo, ele diz: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. A castidade é então esta graça animadora de Deus em nós que nos dá a capacidade desta vida pura, desta via de pureza, não só corporal, mas também nas nossas vontades e nas nossas intenções. E o terceiro conselho evangélico é a obediência. E a obediência é tão importante em nossas vidas porque foi pela obediência que Jesus Cristo conseguiu cumprir a sua missão. Eis que venho, com prazer faço a vossa vontade, Senhor. A obediência nos ajuda a vencer o pecado do poder. Este impulso e esta concupiscência que há em nós de querermos ser maiores, de querermos sermos vistos, de querermos que os outros nos sigam. Às vezes, até mesmo o nosso seguimento a Jesus Cristo pode ser confundido se não houver obediência. Nós devemos ser luzes para que as pessoas sigam a Jesus Cristo. Esses conselhos evangélicos são norteadores da vida consagrada. São norteadores de um verdadeiro consagrado. E além disso, a marca de uma verdadeira consagração é seguir a Jesus Cristo em total disponibilidade. Você tem um coração disposto? Você tem um coração disponível ao Senhor e à sua vontade?
Nós que somos chamados a uma consagração de vida, temos que ter então esta clareza de que toda a nossa vida deve ser entregue ao Senhor. Aqueles que são casados devem viver o seu matrimônio tendo o matrimônio como oferta de vida a Cristo. Os que são solteiros em discernimento do seu estado de vida devem viver o seu tempo de discernimento como uma oferta agradável a Jesus Cristo. Os que escolhem o caminho do celibato devem viver o seu celibato como uma oferta agradável a Jesus Cristo. Para quê, meus irmãos? Para que brilhe a luz de Jesus Cristo neste mundo. Esta é a missão de todo consagrado. Por isso que o dia 2 de fevereiro nós celebramos o dia do consagrado na festa da luz. Por isso nós clamamos a intercessão de Nossa Senhora da Luz, das Candeias, porque ao apresentar o menino Deus para ser consagrado ao Senhor, ela, Maria, também se torna perfeito modelo de consagração. Assim sejamos nós consagrados, luz que brilha neste mundo, indicando Jesus Cristo. Esta é a alegria que deve brilhar no rosto de um consagrado. Por isso, o nosso querido Papa Francisco escreveu um direcionamento aos consagrados com este tema da alegria. Onde está o consagrado, aí está a alegria. Porque aí está Jesus, porque aí brilha a luz do Evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude, que a Virgem Maria da Luz nos oriente e nos conduza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.